Boa tarde, é Erev Shabbat, é a véspera do Shabbat, Parshat Noach, ou como que é chamado em português, Noé, Parshat Noach. Noach foi quem construiu a arca, levou todo o zoológico e a família dele para a arca, depois veio o grande dilúvio e Noach, apenas Noach e sua família se salvaram. Mas vamos falar um pouco quem era Noach. E depois vamos ver o que nós podemos aprender se nós vamos entender melhor a pessoa chamada Noach. O versículo começa a dizer: Eile toldot Noach. Estes são os descendentes do Noach. Noach era um homem justo, íntegro em sua geração. Ele era uma grande pessoa. Olha o que o versículo fala sobre ele. Ele era um homem justo, um tzadik. Tamim é uma pessoa íntegro. Bedoratav em sua geração. Noach caminhava com Deus. E essa palavra em sua geração, que é um pouco duvidosa. Obviamente ele era uma pessoa justa em sua geração. É redundante. Diz o Rashi, o grande comentarista Rashi, alguns de nossos sábios interpretam a palavra Bedoratav em sua geração de uma forma favorável. Quando mais teria sido justo se ele houvesse vivido numa geração de pessoas justas? Se numa geração tão difícil que nem a época do Noach, ele se destacou como uma pessoa justa, imagina ainda, só pensa se tivesse Noach vivido numa geração de pessoas justas, com certeza ele seria uma grande pessoa, seria maior ainda. Mas continuará e diz o seguinte: outros interpretam de uma forma bem diferente, não mostrando a grandeza do Noach, depreciando o valor do Noach, dizendo o seguinte: na sua geração, ele era uma grande pessoa. Em comparação com a geração em que vivia, ele era um justo, ele era um tzadik, é uma pessoa grande. Mas, se vivesse na geração do Abraham, do nosso patriarca Abraão, não teria importância alguma. Ou seja, naquela geração onde todo mundo em volta eram pessoas fracas, pessoas perversas que nós vamos ver daqui a pouco na nossa leitura. Numa época todo mundo perverso, Noach era um tzadik, era uma pessoa justa. Mas se tivesse numa época de realmente grandes pessoas, ele não teria importância nenhuma. E obviamente esse assunto nos leva a grandes perguntas. Nós sabemos até quando que a Torá faz questão de ver todo mundo de uma forma favorável. Entendemos que Noach tem que ser julgado, tem que ser entendido como uma grande pessoa, principalmente quando o próprio versículo diz: Ish Tzadik, ele é uma pessoa justa, ele andava com Deus, e assim diante. Por que existem pessoas, ou até alguns rabinos, que entendem que Noach não era uma grande pessoa somente naquela geração que ele era grande? Por que não ver o lado favorável dele? E, em vez disso, ver ele como uma pessoa fraca, que somente na sua geração ele era grande, mas se tivesse na época de Abraão, não seria, como se diz, grande coisa. Quem eram esses rabinos que julgaram Noach de uma forma favorável e quem eram os rabinos que julgaram ele de uma forma diferente? Nós vamos ver que no Talmud ele se chama Resh Lakish e o grande Rabi Yochanan. O Resh Lakish, daqui a pouco vamos entender melhor o nome.
O Resh Lakish, ele julga, ele entende Noach como uma pessoa favorável, como uma grande pessoa, como o máximo. Rabbi Yochanan entende Resh Lakish como um verdadeiro fraco. E por quê? Será que as personalidades do Rabbi Yochanan e Resh Lakish não lhe influenciaram para cada um ter seu ponto de vista? Por isso é importante nessa altura entender melhor quem era Resh Lakish e quem era Rabbi Yochanan. E depois vamos entender porque cada um seguia uma outra linha e no fim vamos entender o que cabe a cada um de nós entender desse assunto. Vamos falar sobre Resh Lakish. O Talmud nos relata que quando Resh Lakish era jovem, ele se juntou com o grupo chamado Ludiim. Até o Talmud usa uma expressão, ele se vendeu para o grupo Ludaim. E quem eram os Ludaim? Eles eram gladiadores, que eles iam lutar contra animais ferozes. E isso era o divertimento para as pessoas naquele tempo. Já que ele era uma pessoa super forte, o Resh Lakish, que significa o chefe do grupo, ele se tornou o chefe daquele grupo dos ladrões, o chefe daqueles, não é bem ladrões, o chefe daqueles lutadores. No fim, ele se livrou daquele grupo e ele se juntou com Rabbi Yochanan, conforme a história que nós vamos entender melhor. Rabbi Yochanan, que era um amigo de infância do Resh Lakish, certo dia Rabbi Yochanan estava no Rio Jordão se banhando. Resh Lakish encontrou Rabbi Yochanan, seu amigo da infância. Para mostrar sua força, Resh Lakish pulou de um lado do rio para o outro lado, querendo, com isso, influenciar seu amigo Rabbi Yochanan. Mas Rabbi Yochanan falou pelo seguinte: olha, querido, tua força, se você ia investir ele na Torá, você ia se tornar uma pessoa enorme. O Resh Lakish retrucou e falou: Rabbi Yochanan, e a tua beleza, você não sabe como que isso seria bom para as mulheres. Sabendo que Rabbi Yochanan era um homem super bonito, assim diz o Talmud. Em seguida, Rabbi Yochanan falou para Resh Lakish: saiba o seguinte, se você vai voltar para o caminho da Torá, eu vou te dar para casar a minha irmã, e ela é muito mais bonita do que eu sou. Resh Lakish concordou, foi uma proposta que não poderia recusar. Rabbi Yochanan começou a ensinar ele Torá. Resh Lakish se tornou um gigante, se tornando quase igual da grandeza de Rabbi Yochanan. A partir daquele momento, temos aquela frase tão conhecida, que o estudo da Torá somente fica com quem que está pronto para sacrificar para ela, mostrando a grandeza de Resh Lakish, que ele abriu mão de tudo para se juntar com Rabbi Yochanan e estudo da Torá. Agora entendemos melhor qual que foi o approach deles referente a Noach. Resh Lakish entende a palavra gerações da seguinte maneira: ele sabia sobre a luta e as dificuldades do Noach. E ele poderia valorizar essa luta e essa experiência. Resh Lakish conheceu o mundo. Ele sabia como que é difícil ser uma pessoa correta nesse mundo tão perverso e tão difícil que vivemos. Resh Lakish conheceu o mundo e sabia quais que foram as dificuldades do Noach vivendo numa geração dessa. Por isso, ele concluiu: se Noach conseguiu vencer o mundo, tendo contato com o mundo, numa geração que era totalmente perversa, aonde roubar
matar e tudo que era imoral era algo permitido, estava totalmente na moda, imagina o controle que Noach teve sobre si, o autocontrole que ele conseguiu. Por isso, Resh Lakish está na opinião, se Noach ia viver numa geração melhor, com certeza ele ia se tornar uma pessoa maior ainda. Rabbi Yochanan partiu de uma outra linha. O Talmud nos relata que Rabbi Yehuda, que era o líder daquela geração, ele viu um futuro iluminado para o jovem Yochanan antes dele nascer ainda. Rabbi Yochanan, ele perdeu seus pais numa idade muito jovem, mas ganhou uma herança enorme. Ele vendeu todas suas casas em volta da cidade do Tibérias para poder estudar a Torá. Rabbi Yochanan uma vez falou para um dos seus alunos, está vendo todos esses campos e vinhedos que tem? Eles eram meus. Vendi todos eles para poder estudar a Torá. Rabbi Yochanan não teve uma vida fácil, mas dedicou toda a sua vida para o estudo da Torá. Ele era uma pessoa enorme, diz o Talmud. Tanto faz com quem que ele estava tratando. Se era um escravo, um servo, judeu ou não judeu, ele tratava todo mundo com amor e respeito. Ele teve um servo que não era judeu, que tratou ele como se tivesse seu próprio filho. Tudo que ele tinha, Rabbi Yochanan ia dividir com seu servo. Isso foi a maneira que Rabbi Yochanan viveu. Ele conseguiu juntar muitas pessoas, atrair pessoas para o estudo da Torá, através do respeito e amor. Mas, por mais que ele era uma grande pessoa, ele nasceu já num berço diferente. Nasceu puro. Nunca estava em contato com o pecado. Ele, sendo alguém que nasceu puro, não conseguiu ver a grandeza do Noach. Na visão do Rabbi Yochanan, Noach não fez nada mais além daquilo que é o seu próprio dever. Cada pessoa normal deveria se comportar assim. Por isso, Rabbi Yochanan, sem entender bem, sem sentir na pele, como se diz, as dificuldades do Noach, não entendeu e não valorizou a sua grandeza. Por isso, Rabbi Yochanan disse, se tivesse ele numa geração que nem Abraham, ele não seria grande coisa. E o que nós aprendemos de toda essa história? Quando julgamos uma outra pessoa, não somente que julgamos uma outra pessoa. Quando colocamos o dedo, apontando um dedo sobre o outro, nós naquele momento revelamos o que esperamos de nós mesmos, o que nós achamos de nós. Cada um julgou Noach com seus próprios olhos, a sua maneira de ver o mundo e ver a sua missão. Rabbi Yochanan, puro desde o nascimento, não viu e não enxergou Noach como uma pessoa extraordinária. Resh Lakish, que por algum tempo não era nada de um tzadik, não era uma pessoa justa, e ele voltou para o caminho certo, ele sabia as dificuldades do mundo. Ele entendeu que Noach era muito grande. Por isso, antes que nós julgamos uma outra pessoa, cabe parar e se lembrar. Nós vamos, através do processo de julgar o outro, se julgar mesmo. Nós vamos falar o veredito sobre nós. E isso é uma grande lição para a nossa geração. Cada um de nós, com certeza, está querendo ser melhor. Cada um está querendo melhorar, se aperfeiçoar. Mas alguns de nós nascemos nas condições favoráveis, onde fazer uma mitzvah é a norma. Pessoas assim, eles têm uma tendência de julgar os outros
que não tiveram condições tão favoráveis. Mas essas pessoas, eles jamais saibam as dificuldades que uma outra passa. Nós não sabemos o que significa para uma pessoa que não está acostumada a cuidar e respeitar o dia do sábado, por exemplo. Entender o sacrifício dessas pessoas que não nasceram dentro do sistema do judaísmo, vamos falar, devemos realmente respeitar. Sem dúvida nenhuma, o povo judaico está sendo sempre criticado. Cabe a nós não criticar os outros. Críticas têm mais do que suficiente. Nós devemos, na nossa geração, ser que nem Resh Lakish. Se você tem que julgar, julga de uma forma favorável. Vê o bem que tem nos outros. Vê como cada pessoa é o máximo. Saúde para todos nós. Shabbat Shalom para todos. Desejo para vocês um Shabbat feliz. Nossa vida é um dilúvio, mas vamos lembrar as palavras do Sagrado Baal Shem Tov. Cada um tem que entrar dentro da arca, dentro das palavras. A palavra Teivá não é somente arca. Além da arca também significa palavras. Vamos rezar com dedicação. Vamos aproveitar as palavras da reza para se conectar com Deus e se livrar do grande dilúvio que está na nossa volta. E o que nós aprendemos hoje? Vamos julgar todos que estão ao nosso redor de uma forma favorável mesmo. Shabbat Shalom e muito simcha.